Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, quero esclarecer que tem pessoas assim que Jesus coloca no meu coração que fica pensando que é um absurdo que uma pessoa, casada pelo sacramento do matrimônio, fale, entre aspas, a intimidade do seu casamento, das suas lutas, no casamento. Mas é o seguinte, aqui a minha missão, não é, no meu caso, não é eu escrever um diário para quando depois que eu morrer as pessoas conhecerem a minha vida. É muito diferente, tá? A vida na divina vontade, a missão da divina vontade e principalmente a minha missão na divina vontade é ser ao vivo mesmo, Ser algo real, algo verdadeiro. É uma vida partilhada, de uma busca de santidade. De uma busca de santidade que é real, que está acontecendo ao vivo, que está acontecendo hoje, de verdade. Então, Jesus, ele não quer que eu tenha problemas de contar o que está acontecendo na minha vida, os acontecimentos que ele permite para a minha vida, que é ele que permite tudo. Ele não tem problema, E quando eu falo alguma coisa, é a verdade. O jeito de eu ver as coisas é do jeito que eu vejo, na minha simplicidade, na minha pequenez, na minha miséria. É do jeito que eu vejo como ser humano mesmo. Eu tenho que dar a impressão verdadeira, do que eu estou vivendo. E para vocês entenderem a dimensão espiritual, sendo igualizada, vamos dizer assim, não sei se existe a palavra, mas que seja sendo suplantada dentro da realidade divina, da vida divina de Jesus Cristo, da humanidade vivida por Ele, na minha humanidade, Ele assumindo a minha humanidade, da mesma forma, é uma realidade assim, que eu, Aline Aparecida, aceitei renunciar à minha vontade humana para viver a divina vontade. Essa realidade de viver na divina vontade é Jesus assumindo a você como morada, vestindo você como roupa. Mas eu sou casada, eu sou mãe, eu sou profissional. Como que Jesus vai lidar com a minha vida no estado em que eu estou? Então, ele vem morar em você no estado em que você está. Então, ele vai assumir a realidade da sua vida. E as pessoas que vão estar na sua vida é tudo presença dele na sua vida. Então, Luísa também passou por dificuldades com os sacerdotes. Vocês vão começar a ouvir Luísa falando, entre aspas, mal dos sacerdotes, do mesmo jeito que eu estou falando, entre aspas, mal do meu esposo, mas não estou falando mal do meu esposo. Então, se você está julgando a minha fala, a minha missão, falando que é um absurdo eu falar essas intimidades da minha vida, é a realidade, gente. O que eu estou dizendo é algo real, é algo que todo mundo vai identificar comigo. Jesus quer que eu seja a pessoa mais simples e transparente que eu puder ser. Isso é inédito. Ele falou que essa missão é inédita. Ninguém no planeta Terra faz isso que eu estou fazendo. Ninguém no planeta Terra faz isso que eu estou fazendo. Abrindo toda a minha vida, vivendo, sendo vivida em Cristo Jesus, assumindo a minha vida, fazendo o processo de configuração comigo, Ele fazendo com que eu veja a vida dele na minha vida, eu repetindo os atos de Jesus em vida humana real de uma esposa casada, católica, mãe de família. É uma coisa inédita, no meio de um mundo, um caos de apostasia gigantesca, onde o demônio está reinando mais que tudo nesse tempo agora. Eu estou vivendo nessa realidade, cercada por humanos,
na vontade humana deles. Então, eu não tenho como não falar o que eu estou vendo e existindo e permitindo. Não tem como eu não ser eu mesma. Não tem como eu fingir uma realidade alternativa para poder falar da divina vontade. Eu não tenho como falar dessa vida na prática se não falar como exatamente é a minha vida. Não tenho que ter vergonha de falar como realmente eu lido com todas as situações. Como que Jesus fala comigo, como ele revela as coisas, como que eu entendo as coisas, como que as coisas se desenrolam. Não tem jeito. Então, à medida que vocês forem vendo, a gente estudar o livro do céu, vocês estudando o livro do céu comigo, vocês vão perceber, gente, claramente que tem tudo uma sucessão de acontecimentos que batem plenamente com a realidade de Luísa. Luísa era tão humana quanto eu. Tão humana quanto eu. Não era um anjo extraterrestre que veio na Terra, né? Que Jesus aí não tem isso. Ela era o ser humano com todas as debilidades humanas, iguaizinhas a mim, igual você, igual todo mundo. Tá? Todo mundo vai compreender que é uma fusão que vai acontecer e que tem todo um processo para se realizar. Não é no piscar de olhos, mas viver na divina vontade é já estar nesse processo. Só entrar nesse processo, mesmo que ele não esteja totalmente planificado, mas só de você desejar estar nesse processo e estar fazendo a sua escolha diária todos os dias, de vem divina vontade reinar em minha vida neste ato que estou fazendo, só de você ter consciência de que você quer plenamente viver na divina vontade, a divina vontade começa a assumir a realidade e fazer acontecer os progressos necessários para acontecer a fusão necessária. Então, não fique preocupado se o seu processo de eclipse ainda está bem no começo, que a luz ainda está se aproximando do Sol. Não tenha medo disso. Não fique envergonhado de estar ainda, né, no momento mais assim de engatinhar na divina vontade. E você já está caminhando um pouco na divina vontade, não tenha vergonha de você estar ainda bem preto ainda. E a luz ainda está bem longe, né? Que você só vê mais a sua vontade humana do que a vontade divina. Não se preocupe, faz parte do processo. Você vai ver as luzes de Deus, as graças acontecendo pelo processo de clarificação da sua consciência, enquanto você está reconhecendo ainda a sua vontade humana. Então, tem todo um processo que, na hora que o Sol se aproxima da Lua ou a Lua se aproxima do Sol, tanto faz, nesse eclipse, há um primeiro momento em que a luz queima, aproxima-se e queima, né? É como se estivesse clareando ainda a Lua, né? Mas a Lua começa a assumir a frente do Sol e escurece o Sol no primeiro momento, né? Então, nesse primeiro momento, a gente vê mais vontade humana do que vontade divina, porque precisa primeiro haver a revelação da vontade humana. Depois que você vê plenamente toda a face do mal em você, você se aniquila e você reconhece que você, por si mesma, é impossível para você mesma viver na divina vontade. E esse sentimento de incapacidade, te faz se anexar através de sofrimento e dor dos seus pecados, de reconhecer o quão má você é. Uau, esse momento de reconhecer o quanto má você é um processo impressionante e necessário para começar, pelo menos começar o processo de você querer totalmente ser inebriada e tomada pela luz divina, do sol divino, que vai clareando e revelando a realidade pecaminosa que você tem. E ao sentir essa incapacidade de ser divina, é
tudo que você precisa para poder Deus começar o processo. Então, você vendo o seu pecado, você vendo a sua indignidade, você vendo o quanto Jesus sofreu por você, você vendo o grau de sofrimento e o quanto você não sofre nada perto do que ele passou, tudo esse processo vai te dizendo claramente, né, que ele tem algo para te dar, que tem um processo de aniquilação, um processo em que você não mais importa, né, com toda a miséria que você tem, que você acredita que ele é capaz de fazer sozinho todo o processo, que a única coisa que você tem que fazer é se aproximar cada vez mais e deixar ele reinar, e se abaixar, e esquecer do seu pecado. Esquecer do pecado, que interessante. Como isso, Aline? Como funciona isso? Esquecer do pecado? Uau, não posso esquecer do pecado. Não posso, eu tenho que lembrar do pecado. Aí que reina a vontade humana. Se você ficar dizendo para você mesmo, mas eu preciso reconhecer o meu pecado 24 horas por dia. Eu preciso ver que eu estou pecando o tempo todo. Eu preciso. Isso, Jesus não quer. Esse é o detalhe. É esse o detalhe da divina vontade. Jesus, ele quer que você, de uma vez por todas, já saiba e já defina de uma vez por todas. Escreve num caderno, escreve numa folha, escreve num quadro. Eu tenho consciência de que não sou nada sem Deus. Eu tenho consciência de que eu sou um zero à esquerda sem Deus. Ponto final, você já definiu isso, está definido. Agora, não importa se eu sou um zero à esquerda sem Deus. Não importa se eu sou miséria pura sem Deus. O que importa é Deus. Ele consegue me transformar. Ele consegue fazer o que ele quiser comigo. Como ele vai fazer? É com ele, gente. É com ele. Eu só vou ficar inerte. Eu só vou ficar quietinha. Eu só vou morrer para mim mesma e não vou dar opinião nenhuma. Eu não vou duvidar nem por um minuto. Eu não vou colocar oposições para Deus. Eu vou ouvir o que Ele tem a dizer e vou obedecer tudo o que Ele me pedir. Não vou questionar, não vou querer saber como Ele vai fazer. Não vou investigar os seus caminhos. Não vou entender. Eu só vou fazer o que Ele quer. Como que Ele quer? Como que eu quero? O que Ele quer? Como que faz? Tá. Sei, tá bom, vou fazer. Ah, mas eu... Não. Ah, não. Você não existe. Pecado, culpa, dúvida. Você não existe mais. Você é vontade humana. Acabou. Tchau. Bye, bye. Agora só importa Jesus. Só importa ouvir Jesus. Só Ele que importa, mas ninguém importa pra minha vida. Só isso. Tá bom? Tem de uma vez por todas. Vamos lá. É muito difícil, mas a gente vai conseguir. Vamos lá, capítulo 19, volume 1. A vítima começa a exercer seu ofício, participando das dores de Jesus, coroada de espinhos. Para reparar pecados, uma espécie de orgulho, começa a fome para Luísa. Alguns dias depois do acontecido, que ela saiu do corpo, voltou, tudo mais que aconteceu, esse momento que ela viu Jesus lá apanhando e tudo mais, tal. Alguns dias depois desse acontecido, senti-me mais uma vez perdendo a consciência. Novamente, mais uma vez perdendo a consciência, saindo do corpo, desmaiando e aí o corpo vai sair. Lembro-me que no começo, toda vez que eu sentia isso, pensava que eu ia morrer, quando perdi os sentidos. E novamente mostrou-se nesse momento Jesus com a coroa de espinhos. Lá o que aconteceu? Na hora que ela desmaiou, que ela saiu do corpo, Jesus apareceu na frente dela. Nosso Senhor com a coroa de espinhos na cabeça, toda pingando sangue. E para mim ele disse: filha, veja o que os homens estão fazendo comigo. Nestes tempos tristes, seu orgulho é tão grande, e investou todo o ar, e é tanto cheiro do qual se espalha por toda parte, que subiu diante do meu trono no céu.
Eles se certificam de que se calem os pobres. Eles não têm olhos para ver a verdade de suas ações, porque são ofuscados pelo pecado do orgulho, com o acompanhamento dos outros vícios que carregam com eles. Peço-te, dai-me um alívio para tantos espasmos terríveis e uma reparação para tantos erros que me foram cometidos. E, por assim dizer, tirou a coroa, que não parecia coroa, mas toda uma peça inteira, de modo que nem uma partícula mínima da cabeça permaneceu livre, sem espinhos, mas tudo foi perfurado totalmente. Quando ele tirou essa coroa, ele se aproximou de mim e perguntou se eu a aceitava. Uau! Eu me senti tão mal-humorada, repugnada por aquele fato. Senti tanto sofrimento pelas ofensas que senti que meu coração iria se partir. E eu disse a ele: Senhor, faça-me o que tu quiseres. E então ele pegou, enfiou na minha cabeça e desapareceu. Nossa Senhora! Agora, quem pode dizer os espasmos que eu senti, gente, quando eu voltei no meu corpo? A cada movimento da minha cabeça eu pensava que eu ia morrer. Havia tantas dores, as mordidas que eu sentia na minha cabeça. Gente, ela recebeu a coroa de espinhos na alma dela. Ninguém via. E a dor que foi pro corpo é uma coisa impressionante. Como que pode um negócio desse? E ela sentiu todos aqueles espinhos penetrarem na boca dela, né? Nas costas, em tudo quanto é lugar. Se apertou para que eu não pudesse abrir, para conseguir comer. E eu estava, 2 ou 3 dias, sem conseguir comer absolutamente nada. Quando as dores foram atenuadas de alguma forma, eu senti uma mão sensível que pressionou de novo a minha cabeça. Era Jesus renovando as dores na cabeça dela. Então, na hora que ela sentiu que as dores tinham atenuado, veio Jesus escondido como uma mão e apertou na alma dela de novo o capacete de espinhos, né? E continuou as dores, e sucedeu-se mais 3, 4 vezes ao dia, quando duraram 1/4, quando meia hora, quando 1 hora, e depois permaneci livre. Só que me senti muito fraca e sofrendo, porque ela não comeu, não conseguiu pôr nada na boca, porque estava como se tivesse um espinho cravado no pescoço. Ainda me lembro disso, porque às vezes, por causa do sofrimento da cabeça, como eu disse acima, não conseguia abrir a boca para comer. E como a família sabia que eu realmente não queria sair do quarto, então viram que eu não comia. Aí começaram a perceber que ela existia, né? Eles me atribuíram tudo por capricho. E é claro, ficaram irritados, preocuparam-se e me ofendiam. Tá vendo como que a família reage com a gente? Ofendiam. A natureza queria se ressentir disso. Tá vendo? A natureza humana quer se ressentir, quer sentir dor, quer sentir chateação, não quer entender, não quer aceitar que essa pessoa fica brigando e ofendendo a gente, né? A gente está no processo, a gente se ressente, a gente sofre, porque vi que o que eles disseram não era verdade. Mas o Senhor não queria esse ressentimento. E aqui está como aconteceu. Então, Jesus não quer esse ressentimento. Então, esse é o trecho, né? Então, a gente começa a ver que ela começa a exercer o seu ofício, participando realmente das dores de Jesus coroado de espinhos para reparar os pecados, uma espécie de orgulho. Então, começa a fome para Luísa. Então, tudo fruto dessa saída do corpo, que Jesus manda para essa coroa de espinhos, para ela poder passar e amenizar. O que acontece quando ela sofre? Ela ameniza as dores de Jesus. Jesus se sente revitalizado. É como se tivesse compartilhado com ela metade das dores dele. Então, ele se sente revitalizado, totalmente, né? Ela está fazendo no lugar dele o que ele passaria. Então, ele fica bem e ela fica mal. Essa é a vítima. Tá? Ele não sofre mais, ela põe como se fosse uma couraça de proteção em cima de Jesus. Ela defende Jesus e ela assume no lugar dele. Essa é a forma do Filho da Divina Vontade trabalhar. Ele assume no lugar de Jesus
cruzes, os problemas. Aí Jesus falou para mim essa semana, né, que ele falou vários trechos do Livro do Céu, já estou no 29º volume do Livro do Céu, ele fala que o reino da divina vontade, ele vai descansar. Ele vai descansar da criação. O homem vai voltar à ordem estabelecida por Deus. E qual que era a ordem estabelecida por Deus desde o início? Era que o homem fosse governado pela divina vontade de Deus, que a divina vontade de Deus, ela é um decreto já definido de vida, de vivência, tá? É uma coisa assim, é como se Deus, ele falou assim, aqui está, eu vou deixar o meu guarda, um guarda que vai manter vocês em ordem, né? E tudo que vocês precisar, tá aqui, é o armário. Esse é o armário, você precisa de qualquer coisa, tá aqui o armário, e esse armário é espiritual, tá? Então, você vai busca, você tem que fazer a sua parte para poder abrir o armário e pegar aquele bem, aquela força, aquela virtude, aquela situação, aquela graça, aquelas luzes estão dentro desse armário. E Deus não faz mais nada. Jesus não precisa mais assumir no nosso lugar mais nada. A gente começa a assumir sozinho. A gente faz tudo como sempre o Senhor sonhou, que a gente assumiria a nossa realidade como ser humano. A gente não ia depender mais dele, tá? Porque nesse momento da humanidade, sem o dom da divina vontade, né, a gente estava totalmente à mercê de Jesus. Se não fosse pela humanidade de Jesus, a gente não conseguia chegar a Deus. No caso do dom da divina vontade, você chega a Deus, claro, né, pela humanidade de Cristo em você, vivendo em você. Mas você se torna, né, totalmente participante da humanidade de Cristo. Você e Jesus estão conectados, fundidos na mesma vontade divina. A divina vontade começa a reinar. Esse armário de Deus começa a estar à sua disposição a qualquer momento. Você é dono desse armário, você tem a chave para poder colher de Deus tudo que Deus já deu para você. Já tá os bens todos reservados nesse armário. Você tem a chave, Deus te dá a chave. Jesus, ele te deu a chave, você é filho. Você é dono da verdade, você é dono da realidade, você é dono de tudo. Então você começa a viver, né, sabendo exatamente o que tem que fazer. Não tem mais demônio, né? No reino da divina vontade não vai ter demônio para te tentar, para te enganar. Não vai ter nada, você vai viver plenamente certo, né? Plenamente certo do que precisa fazer. Na hora que você precisar fazer, a divina vontade vai estar ali à sua disposição para te instruir, para trazer as realidades. Tudo que acontecer, você vai dar a resposta dentro do que está nesse armário. É como, eu vou chamar de armário, mas não tem nada a ver com armário. Mas eu vou dizer que tem um depósito ali, né, que você vai poder ter acesso espiritual contínuo, entendeu? Você vai ter todos os sacramentos à sua disposição dentro de você mesmo, tá? Toda a realidade espiritual está disponível para você e Deus se retira, ele não fica, não é que ele se retira, ele está morando dentro de você. Na verdade, ele está ali morando o tempo todo dentro de você, descansando na sua alma. A sua alma se torna um céu para Jesus morar, para Deus morar e habitar como ele sempre quis, governando a sua alma. Então, eu sempre falo para as pessoas que é muito mais fácil eu explicar do jeito mais simples. Como que é o jeito simples que Jesus me ensina a explicar? Ele fala que o ser humano, ele falou para mim, que o cérebro do ser humano é água. O cérebro do ser humano é 100% água, a maioria praticamente é água. E ele, o Espírito de Deus que vai santificar, né? Tem 3 fiat. O fiat do Pai, o fiat de Jesus, que é o Redentor, a redenção, e o fiat do Espírito Santo, que é a santificação. Nesse momento vai ser o 3º fiat que vai se realizar. É o Espírito Santo que vai tomar a frente. Então, o Espírito Santo, ele pairava sobre as águas, lá na criação. Antes de criar a terra, o Espírito Santo pairava sobre as águas, era onde o Espírito Santo ficava. E o ser humano foi criado praticamente 70% do seu corpo como água. 70% é o número 7 completo, água. Para que esse espírito proveniente da água fosse o local aonde espiritualmente Deus iria habitar e pairar em cada ser humano.
E 30% do cérebro do ser humano é a vontade humana do ser humano. 30% do cérebro que o ser humano tem acesso hoje já é constatado que o ser humano tem um cérebro e só 30% é usado, que falta 70%. Esse 70% Jesus deixou muito claro para mim que é Ele quem vai assumir quando o dom da divina vontade tomar posse da criatura. Quando a pessoa estiver totalmente com Ele, morando dentro dela plenamente. E essa pessoa, tendo o 70% assumido por Deus, é Deus quem governa. E os 30% só vai ser um coadjuvante, né? Que vai dizer sim para a divina vontade, né? Mas esse sim não é um sim sem a colaboração da criatura na sua própria liberdade. Ela, na sua liberdade, ela simplesmente vai ver o nada que ela é sem Deus e ela vai saber que Deus sempre sabe o melhor para ela e ela vai viver plenamente, sempre correspondendo à vontade de Deus plenamente. Então, Deus não vai precisar mais de manter Jesus no Santíssimo Sacramento sofrendo no nosso lugar e passando por tudo no nosso lugar. Nós iremos assumir as nossas responsabilidades. Nós iremos ser boca de Deus na hora certa. Nós iremos representar Deus na terra. Nós iremos ser os deuses agindo na terra e produzindo os bens como sempre o Senhor sonhou desde toda a eternidade. Ele dentro de nós, né, vivendo como sempre o Senhor queria viver. Sempre o sonho de Deus era esse, para que o ser humano fosse totalmente planificado, cheio da glória de Deus, né, aonde ele ia dominar sobre todas as criaturas, ele ia ter todos os dons do Espírito Santo, todos os dons que você possa imaginar, que vocês possam inventar. Todo o poder de Deus estaria nas mãos do ser humano. É isso que o Senhor sonha no reino da divina vontade, quando acontecer a iluminação das consciências, tá? Então, plenamente, Jesus, ele falou para mim que eu já estou tomando posse aos poucos, né? Não na plenitude, mas eu já estou tomando posse aos poucos dessa realidade na minha casa. E quando você vive na divina vontade, você não é uma pessoa assim, que você não tem domínio das situações. Você não é uma pessoa que não sabe o que está acontecendo ao seu redor. Você sabe tudo. Você sabe por que está acontecendo as coisas, qual é a ordem estabelecida por Deus para acontecer, como deveria ser a ordem das coisas. E você tem a obrigação de colocar essa ordem porque você é a representação e a mão de Deus, você é a boca de Deus, você é os pés de Deus, você é a representação materializada de Deus. Deus não precisa mais fazer a intervenção espiritual vinda do céu através de anjos. Ele tem você na terra para fazer isso. E você assume essa realidade para fazer. Então, eu estou dando para vocês de mão beijada a realidade do dom da divina vontade, tá? É Deus reinando em você plenamente, você tendo todos os poderes de Deus, e aí você vai ter a divina vontade, que é como se fosse a lei da atração, que é conhecido como lei da atração, né? Mas não tem nada a ver do jeito que é visto a lei da atração hoje em dia. Eles deturparam tudo, achando que Deus não está ali. Deus está o tempo todo. É Ele quem faz acontecer tudo. É Ele quem instrui você para que você faça a vontade dEle com o jeito certo. Então, Ele quer que você faça uma nova tecnologia. Ele quer te instruir para você criar uma nova tecnologia de cura. Deus vai vir na sua mente, vai instruir você passo a passo, você com a sua vontade, com a sua inteligência somada com a inteligência de Deus, você com as suas mãos, com os seus braços, com os seus pés, com os seus olhos, com a sua boca, com a sua inteligência, você vai transformar essa realidade verdadeira. Você vai transformar, você vai criar essa ciência nova, assim, ó, um piscar de olhos. Por quê? Porque você está sendo instruído pela própria sabedoria infinita que está dando para você toda essa instrução. Ele vai te dar de graça, não vai negar nada a você. E você vai ofertar isso para a humanidade inteira. Todos irão ser, né? Irão receber os bens dessa nova tecnologia de cura, de salvação, de transformação, e assim vai. Então é isso que Jesus ensina para mim, né? No livro do céu ensinou e está ensinando cada vez mais. Então eu quero que vocês entendam. Então aí você fala, o que tem a ver com o livro, no capítulo 19 do livro 1 da Luísa Picarreta. Então calma aí, então a gente vai chegar lá, tá?
a gente precisa entender o que ela trouxe pra gente. Por que que ela foi escolhida? Por que que ela precisou passar por tudo isso? Por que que ela saía do corpo? Então é muito, assim, é uma coisa tão extraordinária, é um dom tão extraordinário, é uma realidade tão nova, tão extraordinária, que vocês têm que entender que tem todo o entendimento por trás. Todo o entendimento do porquê que a Luísa é tão extraordinária, porquê que ela passou por tudo que ela passou, porquê que ela tem consciência das dores de Jesus. E aí você pergunta pra mim, o que tem a ver você sofrer no lugar de Jesus isso? Aí que eu queria entrar na questão. O que tem a ver com sofrer com Jesus? Para você fazer uma tecnologia, para você fazer qualquer coisa, você tem que vencer as suas resistências. Aí tem aquela formação que eu tô dando de resistência, né? Do livro Guerra da Arte. Da Guerra da Arte. Né? Do cara que eu tô dando lá, né? Do Stephen lá, que a professora Lúcia está dando. Então, o que ela fala lá? Sobre a arte, sobre a criação, sobre criatividade. Então, o que ela fala que acontece para poder acontecer todo o processo de criatividade? Que o homem tem que se acender, que ele não pode dar atenção para nada que está acontecendo ao redor dele, que tudo que acontecer, né, de dúvidas, de medo, de resistência, ele tem que ignorar. Ele tem que pisar em cima da cabeça da serpente. Então, o sofrimento que acontece nesse homem, nessa pessoa que está criando as coisas, né, as tentativas que ele vai ter, é tudo cruz. A divina vontade, ela não dá nada de graça de mão beijada. A pessoa, para conquistar essa tecnologia que ela está recebendo de Deus, essa instrução, ela precisa de comunidade. Ela precisa ter inspiração para o bem, para poder fazer isso, para algo a mais, a nível mundial e universal. Então, ela tem que pensar na humanidade inteira. O que o bem que ela está trazendo tem de bom para a humanidade. Não pode ser egoísta. Então, ela tem que se igualar a Jesus, que não foi egoísta. Então, tudo tem a ver com a vida de Jesus. Tudo tem a ver com a vida de Jesus. Então, ela tem que ser um pobre coitado, né? Que é o que o cara fala lá. Eu tenho que aprender a ser um pobre coitado. Porque as pessoas vão falar, não vai dar certo, tá difícil. E você não dá ouvidos para ninguém. Você vai tentando. Não importa o quanto as pessoas falem que não vai dar certo. Você, para conquistar, para a divina vontade, ela abrir toda uma inteligência para você, ela vai te cobrar amor, dedicação. E esse amor e dedicação vem através de sofrimentos, de morte, né? De tentar de novo, de tentar de novo, de tentar de novo. Você tentou uma vez, né? É igual o Santos Dumont. Lembrem do Santos Dumont. O Santos Dumont, para ele conseguir colocar aquele avião no céu, gente, vocês não têm noção do quanto esse homem apanhou, tá? Do quanto esse homem sofreu para conseguir fazer aquilo. Não foi fácil. Tanto que ele até morreu, parece que se suicidou, né? Quando ele viu que a obra que ele tinha feito com tanto amor foi usada para a guerra, para poder matar milhões, né? Então eu fui para Santos Dumont e fui lá no museu de Santos Dumont, né? Na casa onde Santos Dumont viveu. Não sei se ele nasceu lá na cidade perto de Santos Dumont, na Minas Gerais, lá, né? Eu fui lá várias vezes lá naquele museu lá. E aí conta a história dele, né? E eu fiquei assim muito triste de saber que ele foi um Jesus Cristo. Ele foi um Jesus Cristo de verdade, porque ele vê que a obra que ele fez, né, não foi usada para o bem, né? Não foi usada como deveria. Né? No primeiro momento foi usada como uma arma para poder na Primeira Guerra Mundial, né, acontecer tudo que aquele Pearl Bower lá, não sei o nome. Então foi muito feio, uma situação muito difícil. Você vê que os aviões foram usados para a guerra, para jogar bombas nas cidades. Então ele se suicidou lá na França, lá, porque depois que ele viu que isso aconteceu. Então imagina, um homem fez com muito amor aquela criação em Deus, inspirado pela divina vontade, né, porque a divina vontade sempre existiu, independente, né, do dom da divina vontade ser uma realidade
esclarecida agora através de Luísa, mas assim, o Espírito Santo sempre esteve no ser humano, conectando o ser humano à realidade, né? Ele veio através do Pentecostes e estava no meio de nós, mas o ser humano é muito fechado na sua humanidade, no seu egoísmo, e o egoísmo da vontade humana faz com que o homem não abra o seu coração para viver plenamente essa realidade, mas ele sempre estava tendo acesso à divina vontade, ao Espírito Santo, ao amor de Deus, que é o amor do Deus, do Pai e do Filho. O Espírito Santo é esse presente dado a nós, do amor do Pai e do Filho por nós, que quer estar em nós e fazendo-nos felizes. E a felicidade vem através de sermos quem nós somos chamados a ser, seres criativos, seres imagem e semelhança de Deus, que criam. Nós somos criadores, imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres que somos criativos, nós não nascemos para passar em branco a nossa história. A nossa história nasceu para a gente fazer coisas, para a gente transformar, para a gente poder criar. Isso é a essência de todo ser humano. Se ele não faz isso, é porque ele está sendo esmagado pela resistência da vontade humana, que quer tudo fácil, sem sofrimento. Mas à medida que nós queremos, aceitamos o sofrimento e passamos por todas as dificuldades, por exemplo, um atleta, para ele conquistar o seu troféu, os seus campeonatos, ele precisa treinar muito. E enquanto ele está treinando, muita coisa ele passa. Muito sofrimento, muita dedicação, alimentação regrada, né, dietas que tem que fazer, muitas coisas ele tem que passar para conquistar aquele troféu, né? Mesma coisa um cantor, um escritor, para poder conquistar o sucesso, como esse Steven Pressfield lá, que escreveu essa Guerra da Arte, ele também fala as dificuldades que ele passou na vida dele. Esse livro vale a pena ser lido para a gente entender o dom da divina vontade, que é justamente essa arte criativa no ser humano. Então, estou falando isso porque é a essência do dom da divina vontade. É essa verdade de voltar à ordem estabelecida por Deus, sonhada por Deus. Na era da paz, né, o mundo vai ter um boom de tecnologia, né, né, Nossa Senhora já falou sobre isso, já nos deu uma ideia, né, nas suas mensagens ao Padre Gobi e a La Salette, já deu uma noção de como será a Era da Paz. Então a gente tem que ficar preparado para entender isso, porque não tem como eu fugir dessa realidade, não tem como deixar de falar isso, então é muito importante, né, eu falar disso. E aí, quem quiser ler sobre o Padre Gobi, a Era da Paz, tá aí o conteúdo, né? É só procurar na internet o que vocês acham. Se Deus permitir que eu leia aqui, eu leio, tá bom? Eu tô sentindo que é necessidade de ler para poder dar uma ajuda. Mas assim, é que eu quero pegar firme no livro do céu e não quero sair do tema, né? Porque a gente tá aqui. Mas infelizmente o Espírito Santo tá com pressa de falar desse dom. Então eu tô começando a falar. Seja o que Deus quiser, né? Então a Luísa, ela fala do sofrimento, né? E o sofrimento é isso aí, é você vencer a resistência. E essa vencer a resistência, você se iguala a Jesus Cristo, que sofreu, o homem sofredor, que sofreu muito para conquistar a nossa salvação, para conquistar a divina vontade em nós. Então, aí ele vai falar muito sobre isso. Então, a gente vai entrar passo a passo de cada dor de Jesus. O momento que ele sofreu na cabeça, o que simbolizou na divina vontade. O momento que ele sofreu nos pés, nas mãos, ele vai falar da divina vontade. Como que tem a ver com a divina vontade. Então, tudo tem ligação com o dom da divina vontade e a forma como que ele, né, que as mãos também são reparadas para a gente poder criar, os pés são reparados para a gente poder andar na divina vontade, né? A cabeça é reparada para poder, principalmente a cabeça que recebeu a coroa de espinhos, é justamente aonde reina a divina vontade, aonde reina a divina vontade plenamente e aonde atrapalha a vontade humana, os 30% vem para atrapalhar. Né? Imagina o Sol é 70% e a Lua é 30%, e a Lua ela quer ofuscar a luz do Sol dentro da sua mente. Então constantemente tem essa realidade. Então a gente tem que entender que todos os sofrimentos que Jesus sofreu foram para reparar a debilidade egoísta do homem, a debilidade egoísta do homem que não quer evoluir, que quer ficar sempre
né? Na droga, no vício, né? No venha a nós, só venha a nós e só venha a nós, né? Fugir do sofrimento, só amor, e tá cada vez pior a situação. Nesse tempo agora de apostasia. Então, claramente, Jesus vai ter que vir e purgar a terra e tirar metade ou boa parte, vamos dizer 70% da humanidade vai pro beleléu, porque não quer sofrer. E vai ficar somente quem entender essa mensagem e querer viver na divina vontade dessa forma. Então, Jesus vai purgar e vai renovar a terra para ficar só pessoas que vão aceitar essa consciência nova. Quem não aceitar não vai ficar na terra para contar a história, tá bom? É isso aí. Jesus, eu confio em vós. Até o próximo capítulo 20. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre muitas coisas que a gente tem para dizer sobre a divina vontade. Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Quem tiver dúvida nessas coisas que eu estou falando, tem muitas confirmações no próprio livro do céu. Então, tenha paciência. Tudo será respondido ao seu tempo. Amém?